portanto, esse eu que nós tanto prezamos, nesta perspectiva, é apenas um rótulo. Mas é um rótulo que tem um forte impacto nas nossas vidas. E é isso que interessa, sobretudo, a abordagem budista. Não é tanto levar-nos a descobrir que nós, no fundo, vivemos em função de um rótulo. Não é... quer dizer, é também, não é? Mas não basta isso. É preciso descobrir que esse rótulo não teria uma importância tão grande nas nossas vidas, ao ponto de haver pessoas que matam e que morrem. Uns que matam para defender o que eles designam como eu, não é? Seja o eu individual, às vezes o eu coletivo. Não é? E há outros que morrem e alguns morrem também precisamente por causa da crença no eu. Portanto, agora estava a perder um bocadinho. Portanto, o que interessa mais do ponto de vista da abordagem budista é o tremendo impacto que esta crença num eu, que na verdade não existe em absoluto, tem sobre as nossas vidas. Porque a partir do momento em que nós acreditamos nesse eu e nos identificamos com ele, o que é que nós imediatamente sentimos? Apego. E para já isso é uma forma de apego. O que o budismo diz, os seres humanos estão apegados a uma ideia que não corresponde a nada de real. Estão pegados a um rótulo. E em função desse apego, desenvolvem imensas outras formas de experiências emocionais. Desenvolvem, por exemplo, apego também, e sentem-se atraídos e sentem apego por tudo aquilo que possa, aparentemente, confirmar a existência desse eu. Tudo que possa gratificar isso com o que nós nos identificamos. Se eu me identifico como alguém que está só deste lado, que está separado de vocês, eu naturalmente torno-me uma pessoa fundamentalmente preocupada em ter sensações agradáveis, em ter experiências agradáveis, em estar em contato com aquilo que me agrada. E em ficar apegado àquilo que me agrada. E a procurar obsessivamente sempre aquilo que me agrada. E ao mesmo tempo, sinto, naturalmente, que há outras coisas que não me agradam. Há pessoas que me atraem, há pessoas com quem eu não simpatizo, com quem eu antipatizo. Há cores que eu gosto, há cores que eu não gosto. Há experiências na vida que são interessantes, há outras que não são interessantes e até são repulsivas. E, portanto, eu apego às agradáveis, às atraentes, e ganho aversão, repulsa em relação às outras. E, ao mesmo tempo, há muitas que ficam no domínio cinzento da indiferença. Há coisas que eu não quero saber, por isso simplesmente, porque nem me agradam nem me desagradam. Então, aí surgem todos os problemas do ponto de vista budista. Porque não é o facto de eu sentir apego a certas coisas, nem aversão a outras, que me vai fazer, não é o meu apego que vai fazer com que eu tenha sempre as coisas às quais estou apegado, e não é a minha aversão que me vai afastar sempre, ou que vai afastar sempre as coisas que eu rejeito. Faz parte da vida, como há pouco dizíamos, ser possível acontecer-nos tudo. Eu não posso controlar os eventos, os acontecimentos. Eu não posso controlar o que as pessoas dizem e fazem. E, portanto, quanto mais apego e aversão eu tenho, mais medo tenho. Mais medo tenho que não consiga manter a posse daquilo ao qual estou apegado, mais medo tenho de o perder e mais medo tenho de que me venha a acontecer ou estar em contacto com aquilo que eu rejeito. Porquê? Porque eu tenho uma percepção egocêntrica das coisas. E porque começo a interpretar o mundo em função daquilo de que eu gosto e daquilo de que eu não gosto. E assim começo a criar imensos problemas para mim próprio e para os outros. Porque eu, para conseguir aquilo que eu quero, se eu de facto sou muito egocentrado e se não há os mínimos limites éticos a esse egocentramento, eu sou capaz de passar por cima de tudo e de todos. E esquecer que os outros veem as coisas e sentem as coisas exatamente do mesmo modo que eu, porque, tal como eu, estão egocentrados. E também só querem que lhes aconteçam certas coisas, também só querem estar com certas pessoas, com certos objetos, e também não querem nada com outras, e também querem afastar das suas vidas imensas outras coisas. E quando os nossos interesses colidem, há choques. E isso é a história da civilização. É uma história de choques entre pessoas e grupos e nações egocentradas, que colocam, em primeiro lugar, aquilo que chamam o seu eu, a sua identidade. Quando, na verdade, pelo menos do ponto de vista da abordagem budista, isso nem sequer existe. Isso nunca existiu. Portanto, é como se as pessoas se alegrassem e chorassem, como se as pessoas se exaltassem e se deprimissem, sempre em função de uma coisa que, na verdade, nunca existe. Até por isso que o budismo diz,
A humanidade não desperta, está a viver como se fosse um sonho. Está num estado completamente, pode parecer chocante, alucinado. Supomos que existe uma coisa que não existe. E em função disso, temos todo tipo de emoções. Quando as coisas correm de acordo com as minhas expectativas, eu sinto-me exaltado, sinto orgulho, sinto-me superior aos outros, a quem a vida corre menos bem. Quando vejo alguém a quem as coisas correm melhor, e eu não tenho o que ele tem, sinto inveja, sinto ciúme. Ou quando alguém fica com aquilo que eu perdi, ao qual estava e ainda estou pegado, sinto ciúme. E depois, quando tenho e vejo alguém que necessita, como estou agarrado a isso, como me identifico com isso, como no fundo o meu sentimento do eu se estende aos próprios objetos aos quais eu me apego, eu não sou capaz de partilhar e fico na avareza. Nem sequer sou capaz de oferecer à minha outra mão. E depois, às vezes, não basta aquilo que eu já tenho. E quero sempre mais, para entro na avidez. E depois, quando alguém me priva daquilo que eu quero, ou alguém me contraria, ou alguém contraria esta suma importância que eu tento conferir ao meu eu, afinal é isso que não existe, eu sinto-me ofendido, e sinto ódio, sinto cólera, raiva, ressentimento contra essa pessoa. E entro psicologicamente num estado infernal. Não é? E outras vezes estou apenas apegado, sou apenas alguém que está sempre em busca de qualquer coisa, que sinto sempre que me falta, e está sempre a fugir de outra coisa qualquer que sinto que me ameaça. Então, isto é a vida humana. Para já não falar dos outros seres possíveis. Do ponto de vista budista, do ponto de vista dos Shravakas, portanto, a crença no eu, um eu que realmente não existe, é a primeira fonte de dukkha. E a fonte de dukkha, portanto, não está de uma má vontade. Nós não fazemos isto por sermos maus, não é? Nem fazemos isto por sermos pecadores. Do ponto de vista budista, é apenas porque somos ignorantes. A palavra é essa, não é? Mas aqui ignorância não é... Nós nunca temos ouvido falar do Buda, do budismo. A palavra ignorância é esta. Em sânscrito, avidya. Avidya literalmente quer dizer não ver. Não ver as coisas como elas são. Não ver que eu tenho como absolutamente real uma coisa que, na verdade, não só não existe, como nunca existiu. E, portanto, nesta perspectiva, dizer que o eu é vazio de existência intrínseca não é destruir o eu. Não é negar o eu. Porque eu só posso negar uma coisa que realmente existe. Eu só posso destruir uma coisa que até então existia. Eu não posso negar, não posso destruir uma coisa que, na verdade, nunca esteve presente. Bom, mas eu tenho que agora me concentrar para avançarmos. Mas isto, do ponto de vista de outras escolas budistas, ainda é uma abordagem, claro, é uma abordagem muito importante, porque é uma abordagem que nos leva a ver que a maior parte, as nossas emoções, aquilo que nos faz sofrer, o apego, a aversão, de uma forma mais evidente, não é? Tudo isso está baseado numa incompreensão fundamental. Tudo isso está baseado numa espécie de obscurecimento mental. Nós estamos agarrados à ideia da existência de uma coisa que na verdade não existe. Portanto, isso é muito importante. É importante, sobretudo, porque me ajuda a ver que as minhas emoções, aquilo que me faz sofrer e que contribui para eu fazer sofrer os outros, na verdade não tem propriamente um fundamento. Então, a abordagem da escola do Shravakas é esta. Portanto, quando eu estou cheio de apego, quando eu estou cheio de aversão, quando eu tenho ódio, que eu não sei o quê, afinal, quem é o eu? Quem é que tem ódio? Quem é que tem apego? E em vez de continuar a alimentar o ódio e o apego, eles entram nesta meditação. E veem, aquilo que eu designo como eu é apenas uma sucessão contínua de estados de consciência. Onde é que está o eu? O eu não está em lado nenhum. Portanto, quem é que sente realmente apego? E ao meditar deste modo, o apego desaparece. Ou a mente começa a pacificar-se. Portanto, isto é a vantagem prática de meditar na vacuidade do eu. Sim. Da mesma maneira, podemos dizer que o eu dos outros tem o mesmo fundamento. Sim, sim. Mas aí parece que se torna difícil, por exemplo, sei lá, quando alguém está a sofrer, quem é que está a sofrer? E parece que se torna difícil desenvolver compaixão quando está por trás um pensamento que não existe um eu a sofrer. Não sei se me estou a fazer... Sim, sim, claro. Isso é uma das questões que se coloca, mas precisamente aí há que recordar que uma coisa é verdade absoluta, outra coisa é verdade relativa. Quer dizer, quando eu vejo que não existe aquilo que eu estou habituado a pensar que existe, quer em mim, quer nos outros,
eu começo a ter uma intuição do que o budismo chama a verdade absoluta. Mas eu tenho a intuição da vacuidade. Não é? Mas isso não deve levar a esquecer a verdade relativa. Porque eu, mesmo que tenha, neste momento, a visão de que o eu propriamente não existe, pelo menos como nós estamos habituados a pensar, que tudo é interdependente, o que é um facto é que se alguém chegar aqui e me bater, eu sofro, eu sinto a dor. Sinto ou não sinto? Sentimos, não é? Se alguém chegar aqui e nos torturar, nós sofremos terrivelmente com isso. E, portanto, o facto de eu ver que, tal como a mim, no outro, não há o tal eu permanente, não quer dizer que eu e o outro não sejamos seres sencientes. E, sobretudo, somos seres hipersencientes sempre que estamos apegados à ideia do eu. Portanto, se eu estivesse desapegado do eu, se calhar sofria menos. Mas como eu não estou completamente desapegado do eu, e os outros à minha volta parece também não, nós sofremos ainda mais. E, portanto, o facto de eu ter um vislumbre, na verdade, o que eu estou habituado a pensar que existe, na verdade não existe, que isto é tudo uma ilusão, isso não impede que eu tenha um corpo sensível, não é? E que toda a agressão me faça sofrer, e o mesmo em relação aos outros. Portanto, se eu recordar o meu próprio sofrimento, eu devo também contemplar, compreender, sentir que esse sofrimento está nos outros. E aí surge a compaixão, aí surge a empatia. E as duas coisas são perfeitamente... A ideia do budismo é conciliar as duas coisas. Porque senão eu fico numa compaixão demasiado emocional. Quer dizer, tenho compaixão, mas não tenho visão. Então é uma compaixão dualista. É compaixão. Veja ainda, eu tenho compaixão por alguém que existe separado de mim. E então a compaixão até nem é tão profunda. Porque quando eu vejo que nem ele tem um eu, realmente nem eu, então é como se eu e ele fôssemos inseparáveis. E posso sentir plenamente em mim o sofrimento dele, a empatia ao sofrimento dele, e posso sentir em mim a alegria dele. Também, isso também é outra forma de empatia, a empatia positiva. Diga, desculpe. Estava a tentar formular a questão que queria. Na medida daquilo que foi explicado, nós temos sempre algumas camadas, não é? Que vestimos, alguns papéis que representamos, torna-se assim difícil abdicar desses papéis. Falo, por exemplo, do papel de pai, do papel de profissional que nós temos, não é? Isso faz parte do eu que estamos a falar. Faz parte do que o budismo chama de verdade relativa. Até, obviamente, o budismo, ao mesmo tempo, não visa, como dizer, pôr completamente em causa o senso comum. O que visa é dizermos, há o senso comum, em termos convencionais, eu sou filho de X e de Y, e sou pai também de X e de Y, e estou casado com Z, não é? Mas, ao mesmo tempo, isso é um domínio relativo, isso é o domínio dos nossos conceitos humanos. Num outro plano, não há propriamente entidades que existam em si por si. Num outro plano, eu estou em interdependência não só com os meus pais, não só com os meus filhos, não só com a minha mulher, mas com todos os seres e com tudo à minha volta, com todos os fenómenos. Portanto, é o que o budismo Mahayana descobre. É por isso que o budismo Mahayana diz: nós somos íntimos parentes de todos os seres. Porquê? Porque estamos em conexão com todos eles. Agora, do ponto de vista convencional, nós estamos só ligados a uma certa família, cada um de nós tem os seus amigos, cada um de nós tem a sua inserção profissional, escolar, etc. Claro. Mas numa perspectiva mais ampla, quando a mente se liberta da verdade relativa e começa a ver as coisas a um nível mais amplo, começamos a ver que estamos em relação com tudo e com todos. E então aí a consciência dilata-se. Mas depois, num plano funcional, temos que voltar a essas camadas. É como se fôssemos tirando camadas, mas depois temos que voltar a elas. Quer dizer, porque eu não posso abdicar da minha profissão, claro, por exemplo, não é? Sim, isso constrói-me como pessoa. Mas isso, quer dizer, o facto de eu ver que, na verdade, não há o eu como nós o pensamos, não implica que eu não seja capaz de ter uma profissão, trabalhar e até ser um bom profissional. Qual é a implicação? Não há nenhuma. E para eu descobrir para eu aprofundar a consciência do que eu realmente sou, não implica deixar de trabalhar. Eu posso, pelo contrário, ir para o trabalho e ver, em vez de ver nos outros indivíduos separados de mim, posso começar a ver nos outros indivíduos conectados comigo. Pessoas das quais eu também interdependo. E posso até sentir muito mais próximo deles. Posso sentir muito mais empatia, muito mais amor, amizade, compaixão. Posso ser mais sensível aos seus problemas. Posso estar mais aberto aos seus problemas. Sem estar só voltado para mim, centrado em mim. Portanto, é esse o objetivo.
Do ponto de vista budista, quanto mais nós contemplarmos as coisas ao nível da verdade absoluta, mais nós nos tornamos melhores pessoas ao nível da verdade relativa. Mais empatia temos. Porque não vemos já os outros separados de nós. Vemos uma continuidade entre todos nós. Portanto, avançando só um pouco, mesmo que eu depois tenha que retomar isso mais adiante.